A palavra para nossa reflexão no dia de hoje se encontra em Apocalipse 2, verso 12 em diante. Apocalipse 2, verso 12 em diante. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas que não tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor à igreja de Pérgamo. O Senhor diz ali para eles, primeira coisa que ele já vem falando, né? Que conhece o lugar que eles habitam, que ali é o trono de Satanás. Ou seja, a igreja de Pérgamo, eles tinham ali um templo de adoração ali ao imperador. Aquilo dali era considerado como se fosse um templo a Satanás, porque ali ocorriam vários tipos de imoralidade, idolatria e heresias. O povo ali estava totalmente corrompido, mas aqueles que eram fiéis e mantinham a fé no Senhor, eles eram perseguidos e muitas das vezes mortos, como fala aqui na palavra. E o Senhor, ele dá uma instrução ao povo da igreja de Pérgamos, dizendo que era para eles se arrependerem de toda idolatria, de toda imoralidade sexual, de toda heresia que eles haviam cometido. E aqueles que se arrependessem receberiam do maná escondido. O maná pode ser aquele, né, que está lá no tabernáculo, escondido lá na Arca da Aliança, e receberiam uma pedrinha branca com um novo nome. Essa pedra branca, ela era dada, né, quando ali as pessoas, elas recebiam o juízo e elas eram absolvidas. Então elas recebiam uma pedrinha branca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa pedrinha branca, a pessoa recebia ela quando ela era absolvida por um júri ou quando ela ia ingressar, ia entrar em alguma festa daquela época. Então, ela entregava, ela recebia essa pedrinha branca. Vamos trazer agora essa palavra para os dias de hoje. Aleluia. Aqui fala, né, que a igreja de Pérgamo, ela manteve a fé no Senhor, e muitos ali foram levados à morte. E ali muitos também serviam a doutrina de Balaão. O que isso vem trazer para nós nos dias de hoje? Muitas das vezes, aqueles, porque Balaão ali, ele não podia amaldiçoar o povo, mas ele podia, ele ali sugeriu que lançassem armadilhas, ciladas para que o povo de Deus caísse. E nos dias de hoje não é diferente. Tem muitas pessoas que estão com espírito de engano, armando ciladas para que nós possamos cair. Então a gente tem que pedir ao Senhor muito discernimento, muita visão, para que esse espírito de engano não venha ficar em oculto. E muitas das vezes nós somos levadas a práticas que não condiz como cristão, mas hoje já fala assim: ah, não tem nada a ver. Tem sim, porque a palavra do Senhor nos fala que nem tudo que é lícito nos convém. E nós, antes de qualquer coisa, temos que perguntar ao Senhor, perguntar ao Espírito Santo: eu posso isso? Isso me é permitido? Porque é o Senhor que vai nos orientar e vai nos dar discernimento. Então o Senhor fala para nos dias de hoje nós não tolerarmos a imoralidade. Quantas das vezes a gente vê algo e a gente não se posiciona quanto àquilo? A gente está tolerando. Então que hoje, a partir de hoje, venhamos estar despertos. Não toleraremos mais, porque a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Então, se é errado, é contra a lei de Deus, nós venhamos nos posicionar. Não venhamos fazer, porque muitas das vezes os discípulos do Senhor, eles foram perseguidos por quê? Porque eles se posicionaram, eles confrontavam o pecado. Então, não é porque a gente, nós não temos que aceitar certas coisas. Se é errado, é contra a palavra de Deus, é errado. Nós precisamos confrontar o pecado. Não é que a gente vai sair julgando a todos, mas a partir do momento que algo chega até você e ali é pedido uma orientação e você sabe que aquilo dali é contra a palavra de Deus, você tem que alertar a pessoa. Porque muitas das vezes a pessoa está cega espiritualmente, não sabe que aquilo é erro. Ela já está envolvida em tão grande iniquidade na vida dela, que a iniquidade você não percebe mais o que é errado, o que é certo. Então, que a gente não venha tolerar a idolatria. Nós não venhamos tolerar o pecado, mas sim venhamos nos posicionar, não venhamos continuar sendo cristãos 007, que fica escondido, que aceita, que tolera o pecado, a imoralidade, a idolatria, mas venhamos ser semelhante a Cristo.
no nome de Jesus, e venhamos, se por um acaso também estamos envolvidos em algo que tem levado a pessoas a pecarem, que venhamos nos arrepender neste dia de hoje, porque o Senhor lhe faz uma promessa, porque aquele que se arrepender, o Senhor dará o maná escondido, ele vai o maná escondido, ele vai nos alimentar com esse maná, que se encontra lá no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, e que a gente venha se alimentar desse maná, que a gente venha receber uma pedrinha branca, de absorção, que fomos absolvidos no nome de Jesus. Glória a Deus. E a todos venham meditar nesta palavra. Será que eu tenho tolerado a idolatria, a imoralidade na minha vida? Até mesmo sendo omisso na vida do meu próximo? Que a gente venha meditar nesta palavra, no nome de Jesus.